Seu capital no mercado financeiro é basicamente a sua ferramenta de trabalho. Se você não cuida da sua ferramenta de trabalho, você vai perder dinheiro no mercado financeiro, ou seja, você não vai ter com que trabalhar na bolsa de valores. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arian, o criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender como utilizar uma técnica simples, uma técnica eficiente, mesmo se você está começando no mercado financeiro agora, se você está aprendendo a operar no mercado financeiro agora, e até mesmo para os mais avançados, até porque é o simples que funciona, é com o simples que você vai ganhar dinheiro na bolsa de valores. E essa técnica simples, nós trabalhamos apenas com o suporte. Essa técnica é responsável por dar mais de 10% de rentabilidade por operação no mercado financeiro, não importa qual é o tipo de operação, se é, lógico, dentro da modalidade de swing trade, não importa qual é o tipo de mercado, se é na bolsa brasileira, se é na bolsa americana, se é no mercado de criptos, não importa qual é o tipo no mercado financeiro, desde que a técnica seja utilizada para o swing trade, que é voltado para ganhos acima de 10%, né? Rentabilidades acima de 10% por operação na bolsa. Bom, lembrando que é muito importante que você diversifique o seu capital. Não opere no mercado financeiro, não entre em nenhuma operação no mercado financeiro sem a diversificação. Por mais que nós operamos no curto prazo, a nossa visão, a nossa técnica, a nossa disciplina tem que ser para longo prazo. E o que isso quer dizer? É você operar no curto prazo com aquela técnica, com essa estratégia, como é a fórmula do swing trade, que nós operamos com apenas uma estratégia para ter o passo a passo ali, para ter a entrada da nossa operação, o alvo acima de 10% de ganho e o stop, e tudo isso agendando a compra e a venda. E é uma técnica para curto prazo que você vai operar, porém, essa técnica ela tem que durar para o longo prazo. E é com isso que eu tento procurar ajudar você o máximo possível. É você operar no curto prazo, realmente ganhar dinheiro no curto prazo, conquistar aí o que você almeja, seja o carro, seja a casa, seja ter liberdade financeira, liberdade de rotina, liberdade geográfica. Mas o importante é você utilizar uma estratégia correta para o curto prazo, porém essa estratégia tem que ser voltada, essa estratégia tem que ser gerenciada, essa estratégia tem que ser aplicada para que dure o máximo possível. Não é você trocar de estratégia toda semana, testar várias estratégias. Uma estratégia só basta para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, desde que você utilize ela com maestria, com disciplina e não fique pulando de galho em galho. É muito comum para o iniciante no mercado financeiro, eu já cometi esse erro, isso você não está imune, eu não estive imune. Por mais que você aplique a mesma técnica, mesmo operando a fórmula do swing trading, que você tem um passo a passo para as suas entradas e para os alvos das operações e tem altas rentabilidades, é com uma técnica só. E por mais que você treine, mais que você opere com essa técnica, por mais que você tenha mais disciplina na sua técnica, menos erro você tem ao longo do seu trajeto aí, dessa trajetória como trader, né? Ou seja, você amadurece, você tem mais disciplina e se torna um hábito você operar somente uma técnica, você fica disciplinado. Então, menos você vai sair do caminho, né? Isso é muito importante na vida do trader, na vida do investidor. E você seguir somente uma técnica, seguir o gerenciamento também de risco de modo preventivo e de modo que você consiga proteger o seu capital. Seu capital no mercado financeiro é basicamente a sua ferramenta de trabalho. Se você não cuida da sua ferramenta de trabalho, você vai perder dinheiro no mercado financeiro, ou seja, você não vai ter com que trabalhar na bolsa de valores. Então, quando você trabalha somente com uma técnica, menos espaço para erro você tem, porque você está seguindo somente uma linha. Então, é com essa aula que eu vou mostrar para você como que o simples funciona, como você trabalha no mercado financeiro de forma mais assertiva, utilizando uma técnica simples, uma técnica eficiente, que é uma técnica com o suporte, somente com o suporte. Vou mostrar o passo a passo agora para você. Bom, quando você abre o gráfico, qualquer ação de qualquer ativo no mercado financeiro, e você se depara com um movimento, um simples movimento lateralizado, até porque 80% do movimento do mercado financeiro, 80% do tempo, as ações, os ativos,
então estão lateralizados, né? Então ele vai formar suporte, ele vai formar resistência no preço do ativo e é baseado nesse movimento gráfico. Quando o preço do ativo, quando você abre o gráfico, a primeira coisa que você vê na ação é a lateralização. O que é a lateralização? É quando o preço do ativo ele encontra uma resistência para alta e quando o preço do ativo encontra uma resistência para uma tendência de queda, né? Então, isso daí mostra uma lateralização. O preço do ativo ele fica lateral. Ele não passa de um determinado patamar. Então, com isso, você tem a resistência e o suporte do preço, ou seja, o preço fica nessa lateralização aqui. Como um bom trader que você é ou que você quer se tornar, você não vai trabalhar a lateralização do preço, você vai trabalhar basicamente a tendência do preço do ativo, tanto a tendência de alta quanto a tendência de baixa, né? A lateralização, vou fazer uma próxima aula para você, como você consegue operar a lateralização, sim, porém em uma ampla lateralização. Não é qualquer lateralização que você pode... Não é qualquer lateralização que você possa entrar. Isso aqui vai ser um conteúdo também disponibilizado para os alunos da Fórmula. Está sendo totalmente regravado agora. E é muito interessante, é bom que a gente já atualiza, que é muito importante também para a gente atualizar a atual conjuntura do mercado, né? Por mais que você tenha uma técnica só, você faz alguns ajustes. Por exemplo, se você está utilizando a média móvel de 9 períodos para identificar um ponto exato de compra no preço da ação, que é muito possível. Um Power Breakout, por exemplo, você pode, ao longo do tempo, inserir uma próxima média para filtrar suas operações, pode inserir algum outro indicador, você pode fazer alguma modificação com o Fibonacci, mas desde que você não mude totalmente a sua estratégia, você apenas faz a adaptação para o momento do mercado, né? Nesse momento aqui, no caso, o mercado está lateralizado. No caso, esse ativo está lateralizado, é um gráfico lateralizado. Se eu ver que está lateralizado, e a minha premissa é de operar somente a tendência do preço da ação, uma hora, né, a probabilidade é que o preço do ativo ou ele rompa para a tendência de alta, ou ele rompa essa lateralização para a tendência de baixa no preço da ação. Porém, como que eu sei que o preço do ativo ele pode seguir para uma tendência de alta, ele pode romper o gráfico para uma tendência de alta? Basicamente com isso aqui, ó. Quando o preço da ação está lateralizado, ele forma fundo mais alto que o fundo anterior. Ele forma ele começa a espremer o preço do ativo, vamos dizer assim, né? Então ele começa a ter mais rompimentos falsos. Conforme o preço da ação, ele vai fazendo esse movimento aqui ele começa basicamente a espremer o preço da ação, né? Ele vai fazendo esse movimento ascendente como se fosse para uma tendência de alta. Isso aqui diz para a gente que o preço da ação ele pode seguir para uma tendência de alta, ele pode romper o preço para uma tendência de alta. Porém, o preço da ação nunca vai romper direto. O preço do ativo ele precisa fazer um pequeno movimento, que é o movimento de força no mercado financeiro. Que movimento é esse? É o nosso pullback. É quando o preço do ativo ele tem uma impulsão, tem a pequena retração e logo depois tem a impulsão. Com esse movimento de impulsão, retração e impulsão, o preço do ativo ele tende a romper o topo anterior, né, fazendo como se fosse uma confirmação para uma tendência de alta, né? Toda a ação, todo período, todo ativo do mercado financeiro, para ele cumprir a sua tendência, ele basicamente precisa fazer rompimentos, né? Nenhum ativo vai subir sem fazer nenhum rompimento. Por mais que você veja o preço da ação subindo no gráfico semanal, se você muda lá para o gráfico de 60 minutos ou para o gráfico diário da ação, você vai ver que está fazendo pequenos movimentos de zigue-zague, né? É como as fractais, que o Elliott comenta na teoria dele, de que o preço do ativo, por mais que ele tenha uma tendência principal nessas ondas de Elliott, ele precisa
Aliás, ele faz, dentro dessas ondas maiores, pequenas ondas. Então, tem movimentos menores dentro dos movimentos maiores. Então, se você pegar o gráfico da ação e ver o preço do ativo em grandes movimentos maiores, no gráfico semanal no caso, se você for lá no gráfico de 60 minutos, você vai ver pequenos movimentos, como se fossem fractais no preço dessa ação. Então, você tem micro tendências. Tá? Então, é essa diferença nesses tempos gráficos aí para você estar operando. O que isso é importante? Que você precisa buscar uma melhor entrada, você precisa buscar um exato preço para comprar o ativo. E como que você consegue fazer isso? Diminuindo o tempo gráfico. Mas para essa diminuição tem um limite, principalmente para o swing trade. Se no swing trade eu tenho o tempo gráfico semanal, por exemplo, que eu identifico com muito mais facilidade a tendência do ativo, por mais que eu tenha movimentos maiores ali, então o lucro pode ser maior com o gráfico semanal, basicamente você não vai operar somente com gráfico semanal. Você precisa identificar o melhor preço para comprar e vender essa ação. E o melhor preço para comprar e vender a ação, você pode utilizar o gráfico diário e o gráfico de 60 minutos. Você consegue identificar através dessas fractais esse melhor preço para comprar e vender a ação. Então, aqui no caso, eu não vou comprar a ação se ele apenas romper o preço do ativo, romper essa lateralização. Se o preço da ação vir aqui com um candle, não vou comprar aqui. Romper com outro candle, não vou comprar. Também romper com outro candle, não vou comprar. Eu vou comprar após o preço do ativo fazer um movimento, que é o rompimento da resistência. Após o rompimento da resistência, o preço do ativo ele vai transformar essa resistência em um suporte. Transformou essa resistência em um suporte, o preço do ativo vai fazer o próximo movimento. E esse próximo movimento é o rompimento do topo anterior. Temos um topo aqui e aqui temos uma linha cruzando, o que diz que é o nosso topo anterior, que é o topo desse pullback. E o preço da ação, ele precisa romper. Ele rompe esse ativo com muito mais facilidade no gráfico de 60 minutos e no gráfico diário. Então, ele tem aqui a nossa confirmação da tendência de alta. Qual o melhor ponto para você comprar a ação? A partir do rompimento no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, você consegue efetuar a compra sim, consegue efetuar a compra no melhor preço, se o gráfico diário romper o pullback com um candle de força, basicamente com uma barra elefante. Então, você vai lá no gráfico de 60 minutos que você vai verificar vários pequenos candles fazendo um movimento de pullback. Né? Vai fazer esse movimento aqui. O que no gráfico diário está representando uma enorme barra elefante, no gráfico de 60 minutos vai estar aparecendo aí a fractal dessa barra elefante. Então, você tem um outro pullback, uma outra confirmação. E para a gente operar no mercado financeiro, você precisa ter muito mais confirmações, seja com uma média móvel de 20 períodos, seja com uma média móvel de 9 períodos, seja com a retração de Fibonacci. Inclusive, tem aulas completas aqui minha falando sobre a média móvel de 9, média móvel de 20, com Fibonacci, utilizando essa ferramenta, tudo isso com várias estratégias aqui para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, por mais que você não faça parte da fórmula, você pode sim operar, você pode sim ganhar dinheiro com essas aulas gratuitamente aqui no mercado. O intuito aqui é te ajudar da melhor forma possível, né? Então, com esse desenho aqui, deu para ter uma ideia da diferença entre o gráfico semanal, o gráfico diário e o gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos é a fractal do gráfico diário, o gráfico diário é a fractal do gráfico semanal. Basicamente isso. Um gráfico sempre tem uma entrada, um gráfico menor sempre tem uma entrada escondida se você olhar o gráfico diário ou o gráfico semanal. Bom, lembre-se disso. Procure sempre pontos de entradas no gráfico menor. Mas o menor tempo gráfico que você vai operar no swing trade é o gráfico de 60 minutos. Menor do que isso é perda de tempo. Menor do que isso é perda de dinheiro. No gráfico de 60 minutos, você consegue identificar os melhores pontos para comprar a ação.
No gráfico diário, você também consegue esses melhores pontos para comprar a ação, sendo que no gráfico diário você tem uma entrada muito mais assertiva que no gráfico de 60 minutos. Isso porque quanto menor o tempo gráfico, mais errático a operação se torna. Por exemplo, numa operação em que você opere somente um rompimento. Eu adoro operar no rompimento. Sendo que no rompimento gráfico de 5 minutos, você vai ter cerca de 80% de rompimento falso, mesmo numa tendência do preço da ação. 80% dos rompimentos são falsos. Porém, no gráfico de 60 minutos, esse padrão já cai. Você vai ter ali cerca de 40% de rompimentos falsos. No gráfico em tendência, você parte para o gráfico diário, vai ter cerca de apenas 12% de rompimentos falsos em um gráfico em tendência. E para o gráfico semanal, isso diminui ainda mais. Isso aí, a partir do gráfico semanal, varia de ativo para ativo, mas geralmente não passa de 5% de um candle para o outro, desse rompimento de um candle para o outro. Lembrando que gráfico em tendência, não vai pegar uma lateralização. Na lateralização, qualquer rompimento vai ser falso, independente. Aliás, a maioria dos rompimentos serão falsos, independente do tempo gráfico que você estiver operando. Bom, então isso daí é muito importante que você saiba essas diferenças aí do tempo gráfico e, inclusive a assertividade. Cada tempo gráfico tem uma assertividade necessária para estar operando. Por isso que muitas pessoas que operam intraday, não é somente por isso, mas é um dos fatores. Muitas pessoas que operam intraday têm muito prejuízo, porque querem operar rompimento com tempo gráfico, querem de estratégia para estratégia, querem... Aliás, eu acho que o maior motivo também é quando a pessoa não tem experiência suficiente para estar operando. Você pega o mais difícil, que é a Fórmula 1 do trader, que é o day trade, e você de primeira vai querer colocar 100, 200 reais aí, que a maioria das pessoas começam. Por que não começa com o mais fácil, que é o swing trade? Que você tem uma probabilidade maior de ganho, uma maior probabilidade de ganho nessas operações de curto prazo. Também uma operação de curto prazo, uma operação de swing trade demora aí cerca de... tem uma previsão de 2 dias até 3 meses para ser encerrado, para ir para o seu alvo ou acionar o stop. Porém, você pode utilizar várias operações ao mesmo tempo. Você pode iniciar em vários ativos ao mesmo tempo, coisa que no day trade não dá para você fazer. Você tem que focar somente em um ativo. Já no swing trade você consegue diversificar muito mais, consegue operar com pouco no mercado brasileiro, você consegue entrar no mercado fracionado, que é você comprar de 1 a 99 ações, ou no mercado em lote, em que você compra de 100 em 100 ações. No mercado americano, em que você pode ganhar em dólar, você consegue comprar a fração de uma única ação. Vamos supor que uma ação está custando cerca de 100 dólares. Você não existe comprar um lote dessa ação. Você vai comprar a fração dessa ação. Você compra de uma ação que é 100 dólares, mas tem ações mais baratas. Mas você comprando de 100 em 100 dólares, você tem uma maior rentabilidade do seu capital. Quanto maior o dinheiro, mais ganho você tem, se você operar corretamente. Porém, no mercado americano, você consegue comprar a fração. Você pode ir comprar 5 dólares daquela ação, pode comprar 5 dólares de uma outra ação, pode comprar 5 dólares de uma outra ação. Falando isso hipoteticamente, tem que verificar também as taxas na sua corretora, para quem opera no mercado americano. Eu gosto de operar no mercado americano porque eu ganho muito maior, e você consegue operar com muito mais facilidade as operações de venda. No mercado americano tem essa facilidade. Você não precisa ter muito dinheiro para começar a operar. Você consegue operar com pouco dinheiro. E no mercado de criptos, mais fácil ainda. Você também insere o valor e você também consegue operar com essas casas decimais. Então, mercado americano, mercado de moedas aí, mercado fracionado no swing trade. Mercado brasileiro, você tem que comprar de 1 a 99 ações. Você pode comprar 10 ações de uma empresa, 10 ações de outra, 50 ações de uma empresa, 50 ações de outra. E com tudo isso, mesmo no mercado fracionado, no mercado americano, no mercado de criptos e no mercado brasileiro, você consegue ter um melhor gerenciamento de risco, porque você tem essa facilidade de mover esses valores, inclusive fazer preço médio a favor da tendência. Vamos supor que você está comprando um ativo e você está vendo que aquele ativo, aliás, você entrou comprado em determinado ativo e viu que esse ativo continuou subindo e logo depois esse ativo fez mais um padrão de pullback acima do preço que você comprou. Você pode ali inserir mais lote, não tem nada de errado com isso, e até é plausível você
operar a favor da tendência, fazer preço médio a favor da tendência, porque você está fazendo preço médio a favor da probabilidade. É diferente de pessoas que compram a ação e conforme a ação vai caindo, na esperança de que um dia essa ação possa reverter para a tendência de alta. Aí isso aí se torna uma aposta e não se torna, não é uma operação de trade, você não é trader, você não está fazendo uma operação de curto prazo. Só está apostando no mercado financeiro. É a mesma coisa de pegar o seu dinheiro, ir na lotérica e apostar em qualquer número. É basicamente isso quando você opera contra a tendência do preço da ação. Você pode sim ganhar muito dinheiro com esse tipo de operação, mas a probabilidade é que na maioria das vezes, na maioria dos trades, na maioria das operações que você fazer, você vai perder porque você está operando contra a probabilidade. E no mercado financeiro você tem que utilizar a probabilidade em todas as suas operações de mercado financeiro. Não é operar por tédio, não é operar por achismo, não é operar porque um amigo falou para você que aquele ativo é bom. É você pegar basicamente o gráfico, você pegar a leitura do preço da ação, pegar o gráfico aqui e analisar a tendência de alta e a tendência de baixa no preço do ativo. Eu parei aqui um pouquinho da estratégia que eu precisava dar essa aula para você. Então, o que você aprendeu até agora aqui, que eu vou continuar ensinando nessa aula? Até agora você aprendeu as fractais do gráfico semanal, gráfico diário, gráfico de 60 minutos, e aprendeu também que quando você aprender a abrir o gráfico e ver essa lateralização, e você consegue prever qual vai ser o rompimento, se é rompimento para a tendência de alta, rompimento para a tendência de baixa, através desse movimento aqui, que é o preço espremendo o preço mesmo para um rompimento, para uma tendência de alta. Então o preço ele vai fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, dizendo que vai romper para cima, né? Basicamente isso. Então aqui eu tenho uma resistência no preço da ação. Quando eu tenho essa resistência que o preço fica batendo aqui, uma hora ele vai romper. E aqui ele rompeu, né? Já estava me indicando aqui através desse movimento ascendente. A partir do momento que o preço do ativo ele rompe, ele pode romper com candle de força como esse aqui, que é uma barra elefante. Ele pode romper com vários candles consecutivos de alta, ou seja, candlezinhos verdes ou candles brancos de acordo com a plataforma que você está utilizando. Porém, o preço do ativo, como eu sempre digo, como você aprende aqui no canal, o preço do ativo ele não sobe direto. O preço do ativo ele não vai sair disparado, subindo 10, 15, 20, 30% sem te dar uma oportunidade de compra. Você só precisa ter paciência, nada mais. Você precisa ter paciência, é só isso. Sabendo que o preço do ativo ele vai fazer um recuo, que é o nosso pullback. O preço da ação ele vai fazer um movimento de rompimento, recuo e logo depois a confirmação, né? Qual o melhor momento para comprar o preço do ativo? O melhor momento é quando... Tem dois momentos, aliás. Quando o preço toca no suporte ou quando ele rompe o topo anterior. E olha que interessante. Aqui, o preço do ativo ele me deu uma segunda confirmação, que é esse candle aqui, esse pequeno gift aqui, esse preço aqui, esse candlezinho aqui, no meio de uma barra elefante. Aqui ele está me dando um ponto de compra no preço da ação, seja no rompimento da barra elefante ou no rompimento do gift no gráfico diário do preço da ação. Então aqui eu tenho uma segunda confirmação, é quase que, não é quase não, é uma entrada secreta. O gift é um presente no mercado financeiro, é o que o mercado financeiro está te dando ali. Com essas entradas aqui, você consegue o exato preço para comprar a ação. Com essa entrada, você consegue ter rentabilidade acima de 10% no preço do ativo, como aqui ocorreu. Ou seja, o preço da ação, 11% de ganho. Se você comprasse aqui embaixo com apenas a confirmação do pullback, você pode ter aqui uma rentabilidade superior a 10%, que é o que eu sempre ensino aqui a você. 19% de ganho, né? Com uma simples operação. Você pode vir aqui e pegar Fibonacci e traçar um movimento simples. Você pega de uma ponta
a outra ponta, coloque em 61%, o topo, o último topo e pronto, um alvo na sua operação. E a partir disso você pode ir movimentando esses alvos nas operações até o preço ou atingir os 100% de Fibonacci, como aqui ocorreu, né? 100% de Fibonacci, ou você pode fazer preço médio de acordo com esses, com 61%, com 50% de Fibonacci, né? Então aqui é uma estratégia completa de como você identifica o melhor ponto para comprar a ação com apenas um movimento que é o rompimento da resistência que se transforma em um suporte. Então toda vez que o preço da ação ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de rompimento da resistência, tem a confirmação do suporte, logo depois ele precisa romper esse topo anterior para confirmar a tendência de alta para você faturar e acima de 10% por operação no mercado financeiro. Mas o preço precisa romper o topo anterior, como aqui ocorreu. O preço precisa romper o topo anterior logo depois dessa confirmação aqui do pullback. Sem isso, você não deve operar. Sem isso, você não deve entrar em nenhuma posição. Então, espera sempre o rompimento da resistência e espera principalmente a confirmação do suporte. Sem essa confirmação, não há nada a ser feito no mercado financeiro. A mesma coisa se for para uma tendência de baixa, se o preço do ativo estiver numa lateralização, você tem o seu suporte, o preço da ação, ele precisa romper, voltar o que era um suporte, aí é uma estratégia de resistência, ele transforma o que era um suporte em uma resistência. Então, simples assim, você tem uma excelente estratégia para estar operando no mercado financeiro com um gráfico diário. Você pode pegar a partir daqui, desse movimento, e lá no gráfico de 60 minutos também. No gráfico de 60 minutos você vai ter muito mais entradas. No gráfico de 60 minutos você consegue identificar muito mais pontos de compra e venda no preço da ação. Por exemplo, pegar aqui uma operação que nós fizemos aqui na SoTrader, em que os assinantes têm acesso a essas operações. Olha só que interessante. No gráfico de 60 minutos. Foi exatamente aqui. As operações do gráfico de 60 minutos é importante que você saiba que nem sempre vão ter rentabilidades aí acima de 10%, porque são tempos gráficos menores. Quanto menor o tempo gráfico, menor é a porcentagem de ganho, né? Quanto maior o tempo gráfico, maior a porcentagem de ganho, mas tem que ter um equilíbrio. Então, o tempo gráfico diário, o tempo gráfico de 60 minutos tem um equilíbrio muito bom aí para estar operando. Vamos lá, suporte e resistência. Aqui o preço do ativo, bem nesse movimento aqui. Aqui o preço do ativo ele me deu uma lateralização, correto? Não vou operar qualquer lateralização. Aqui, até mesmo aqui me deu um ponto de entrada, que foi através dessa barra elefante. Após esse ponto de entrada, você pode colocar 1 ou 2 centavos acima aí do candle da barra elefante, tanto o gráfico diário quanto o gráfico de 60 minutos, tá? Não importa qual tempo gráfico. Pode botar 1 ou 2 centavos acima do rompimento. A partir desse rompimento aqui, o preço do ativo rompeu a resistência aqui. Aqui eu tenho o topo do meu movimento de alta. Não vou entrar em qualquer movimento, eu preciso confirmar a minha entrada. Quando eu vou confirmar a minha entrada? Quando o preço do ativo fazer o pullback. Só que olha que interessante, o pullback ele entrou de novo dentro da área de consolidação, né? Esse pullback aqui. A base dele foi dentro da área de consolidação, né? Mas não tem problema, Aqui não entrei ainda. Eu vou entrar quando? Quando ele fizer um movimento completo no preço do ativo. Ele rompeu, formou o nosso pullback, voltou para dentro da zona de consolidação, né? Dentro dessa região de preço. E o preço do ativo transformou isso aqui novamente em um suporte. Transformou em um suporte. Eu tenho 3 pontos de entrada aqui. Esse ponto, esse rompimento ou esse rompimento. 1 ou 2 centavos acima desses rompimentos. O mais assertivo dele qual é? Aqui em cima, no último rompimento. Se o preço do ativo romper esse último aqui, maior é a probabilidade de ganho no preço da ação,
né? Maior é a probabilidade de ganho no preço do ativo. Maior é o ganho também. Se com apenas um candle o preço do ativo ele rompeu 3 estruturas, 3 movimentos de entrada aqui, maior é minha chance de ganhar dinheiro aproveitando toda uma tendência do preço da ação. Lembra que o seu principal objetivo aqui não é ganhar somente em pequenos movimentos, é você ganhar dinheiro em um grande movimento do trade, na operação de swing trade, porque assim você consegue ter rentabilidades acima de 10%. É através desse grande movimento que você tem a maior rentabilidade. Ou seja, só nessa última entrada aqui, esperando a confirmação, foram aí cerca acima de 11% de ganho, né? Com apenas uma confirmação. Se você opera nesse rompimento, a sua probabilidade de ganho diminui, porque historicamente, com apenas um rompimento ali no gráfico de 60 minutos, quando o preço do ativo volta para dentro dessa zona de consolidação, ele não se torna tão assertivo assim. Quando ele rompe uma segunda fase, ok, se torna um pouco mais assertivo. Agora, quando ele rompe efetivamente 1 ou 2 centavos acima, aí, que é o gatilho de compra, no último topo, com a barra elefante, a probabilidade de ganho ele é muito maior, ele aumenta, tá? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Curta esse vídeo aqui, salva esse vídeo e principalmente compartilha com quem você acha que precisa. Lembrando que para fazer parte da fórmula do Swing Trade, o link de inscrição está aqui embaixo, só participar aí da lista de espera. A próxima turma deve começar aí em agosto, se eu não me engano, já a próxima turma vai ser a segunda turma do ano, tá bom? Até o próximo vídeo e até a próxima aula. Até mais.